A minha metodologia é trabalhar na fruição. Mas vê só, Farmácia, no cinema a gente trabalha com outro tipo de metodologia. Tipo, trabalho em equipe, muita gente junto. Só funciona se for desse jeito. Em equipe, né? Sozinho não vai rolar muito. Não dá. Não dá, né? Segunda temporada de Lama dos Dias no Canal Brasil. Dessa vez o Wilton Lacerda faz uma reflexão sobre processo criativo. É uma metalinguagem do encontro da música com o cinema, numa história que é ambientada, mais uma vez, nos anos 90, emblemáticos anos 90, né, Wilton? Queria que você me falasse um pouco, né, o que ela era na primeira temporada e em que ela se transformou. Primeiro assim, Simone, muito feliz, cara, estar conversando com você outra vez, que faz muito tempo que a gente não conversa, né? Mas assim, o projeto Lama dos Dias, ele foi elaborado com três temporadas diferentes. No início eram temporadas de 2 em 2 anos da série, né? São elipses de 2 em 2 anos, mas por um monte de questões a gente terminou atravessando 4 anos de tempo real, mas a gente achou que talvez fosse melhor fazer isso. Então, a primeira temporada está em 1990, que é um momento embrionário, né, do movimento Mangue, e em 94 é exatamente o ano em que o Chico Sainz Nação Zumbi e o Mundo Livre S.A. lançam os primeiros discos do movimento Mangue, né, que é o Da Lama ao Caos e o Samba Esquema Noise. E também coincide assim, com a realização de 3 curtas que foram fundamentais para no ano posterior, que seria 95, ser realizado o Baile Perfumado, que eram os curtas O Cachaça, de Adelina Pontual, Detza Lero Lero de Lírio e o Maracatu Maracatu de Marcelo Gomes, né? E como a gente fica falando durante a série, que é a criação minha de Helder Aragão, né, que é de Dolores, a gente não fala de personagens específicos, a gente criou uma ficção, né, criou esses personagens. No primeiro momento é um momento de encontro, nesse segundo momento assim, já passaram 4 anos desde da primeira temporada, e eles estão revivendo agora um novo tempo, assim, vamos dizer, as tecnologias chegaram de maneira mais efetiva, os computadores já estão em casa, assim, em 90 era uma coisa muito distante. Então, na verdade, assim, de que forma as gambiarras que a gente imagina para a série, como eles pensavam como gambiarras podem fazer parte desse universo. E aí sim, isso é uma coisa que durante a discussão da criação da segunda temporada, Helder trouxe, às vezes, era muito interessante se fosse o encontro da música com o cinema, que foi quando realmente aconteceu. Recebi sua mensagem, mas ainda não ouvi. Gosto de disco de vinil. Ainda mais quando vem com uma mensagem secreta. Desculpe, doutor. É que a música me hipnotiza. Agora, a gente visitando os anos 90, lá em Recife, a gente tem que falar de um duo que se chamava Dolores e Morales, gente, que era formado pelo DJ Dolores e pelo Wilton Lacerda. O que vocês faziam? O que esse duo fazia naquela época? Simone, a gente fazia muita coisa. A gente, desde de design gráfico, a festa, clipes, assim. Então, a gente fez um monte de coisa, assim. Por exemplo, Da Lama ao Caos é um projeto da gente, Dolores e Morales, que assinam, da capa do disco, do Da Lama ao Caos, a história em quadrinho, tudo, encarte. Foi a gente que fez os clipes iniciais do Mundo Livre. Do Mundo Livre e de Chico Sainz Nação Zumbi. Fez o Mestre Ambrósio, o Mestre Ambrósio era tudo. A gente fez a direção do show, fez a capa do disco, fez o clipe, então empacotou tudo ali. Foi um trabalho que eu gosto bastante. Depois a gente começou a trabalhar com os maiores. Helder ficou com o Dolores e assumiu o nome Dolores, que é uma trocadilho engraçado. Isso era um amigo meu, Cláudio Cruz, que ele fazia esse trocadilho com Dolores e Morales, que fica virando Dores e Moraes em português. Então, Dolores e Morales é isso. Helder terminou pegando Dolores ali pro DJ. E a minha empresa se chama Grande Morales, que é uma brincadeira então também ficou, com isso. Né? Há um tempo atrás se falava em bandidos, há um tempo atrás se falava em solução, há um tempo atrás se falava em progresso, há um tempo atrás que eu via a televisão. A primeira temporada, ela é dirigida por você e pelo Dolores. Essa segunda temporada, você que assina a direção, mas tem uma brincadeira aí dentro. Tem assim, a criação geral é da gente, o roteiro escreveu eu, Helder, Dilner Gomes e Laís Araújo, assim, a gente se juntou e escreveu essa nova temporada. E quando a gente foi separar isso, assim, foi uma coisa meio de achar mais interessante. Helder ficou responsável por uma parte toda que tem de animação, né? Porque a gente está falando de um personagem específico, que é a Farmácia,
que ele encasqueta que ele vai fazer um filme de qualquer jeito e ele discorda com os processos criativos que são feitos, ele acha tudo burocrático, tudo chato. Os filmes que estão sendo feitos no Recife são ruins. Ele vai fazer um filme que vai modificar a história do cinema e faz esse filme, que é A Invasão dos Embutidos. O que é mais curioso, assim, que foi interessante nesse trabalho que a gente fez, era entender como é que uma linguagem, por isso essa separação também, que viesse da cabeça de um personagem, pudesse ser, sabe, muito diferente daquilo que você está vendo e ao mesmo tempo fosse complementar. Que é uma animação toda feita com computação, como fosse em estúdio, você vai ver todo o processo que eles vão fazendo até chegar no final. Então, assim, tem isso. Tanto que a ideia também é que o curta tenha uma vida própria. E, obviamente, a gente está usando um monte de tecnologias que você tem mão hoje, mas é pensado como se fossem tecnologias de 94, que era possível. Agora, isso que era possível, pensado por uma mente bastante excitada, como é de farmácia, e usando esses que a gente chama, assim, essas gambiarras tecnológicas para fazer uma coisa surpreendente, que era mais ou menos o que a gente arrogantemente tentava fazer, né? Tipo assim, com um pouco transformar em muito, sabe? Assim, ter uma coisa que fosse muito impactante nesse sentido. Dá até vontade de fazer um filme, sabe? O cinema brasileiro é muito fraquinho. Vai demorar muito ainda, Adriana? Tô um pouco cansada, penso em retornar a casa. Ô, amiga, só mais um pouquinho. A gente vai. 2 ou 12 cervejas, tá de boa. São siameses agora. É que ela tá hospedada lá em casa. E tu é fiscal, é? De bens. Que momento era esse, né? O que vocês acreditavam e em que se transformou, né? É muito pessoal minha opinião, sabe, nesse sentido, porque eu acho que o Brasil, ele represou muita coisa. Eu acho que durante muito tempo, desde ali do COP 64, as coisas ficaram muito, assim, foram muito direcionadas publicamente, para São Paulo e Rio, que tem a visibilidade das coisas, levando em consideração que o golpe militar em si, em 64, ele chegou em Pernambuco. Porque o governador foi deposto, teve um monte de coisa. O AI-5 ele é mais grave ali no final dos anos 60, mas pra gente lá em Recife, desde 64 já era muito grave. O governador foi embora, os intelectuais, muito deles vieram para o Rio, foram para São Paulo, saíram do país. Né? E então assim, se criou, isso se replicou no Brasil, um represamento, sabe, de desejos e ideias, que eram aquelas coisas que estavam para acontecer, mas não acontecia, que tudo era muito vigiado. A censura tem um papel fundamental nessa ideia de não deixar as ideias circularem. E quando chega final dos anos 80 ali, 89, você tem a primeira eleição, sabe, tipo, também meio derrocada, veio Collor, sabe, assim, veio um baque. Mas aí quando chega os anos 90, né, era um momento muito difícil economicamente para o Brasil, um monte de coisa, mas assim, você estava vendo uma luz ali no fim do túnel e todo mundo saiu correndo atrás dessa luz. E essa luz era muito variável, né, ela tem muitas opções. E eu acho que todos esses pensamentos que estavam represados ali naquele momento, sabe, passaram a fazer ruído. Né? E esses ruídos necessariamente não precisam ser bons ou ruins, eles precisam ser ruídos, eles precisam ser ouvidos. Né? E eu acho que a música estava sendo feita ali em Pernambuco, o cinema que era proposto, as artes plásticas, então um pacote inteiro, assim, foi uma coisa que agiu em conjunto. Acho que a própria ideia de Mangue é uma ideia de tentar, né, vamos dizer, empacotar tudo numa coisa só para ter uma potência, assim. O que é que dá unidade ao cinema pernambucano? Para mim é só modo de produção. Aí você me inventou uma forma de produzir que tinha que ser diferente, porque se tentasse dar conta de como eram produzidos os filmes aqui, a gente não conseguiria fazer. Então você tinha que pensar essa forma de produção. Isso para mim é uma grande revolução que teve naquele momento em Pernambuco, que se alastrou também para outros lugares, o que é ótimo, né? Quando degolaram minha cabeça, passei mais de 2 minutos vendo meu corpo tremendo. Quando degolaram minha cabeça, passei mais de 2 minutos vendo meu corpo tremendo. E não sabia o que fazer, morrer, viver. Tem a questão da pós-ditadura, né? Aí vem os anos 90 e essa cena cultural começa a ficar efervescente com a música, com essa nova música. E aí depois vem esse encontro com o cinema. Inclusive você começa a fazer cinema com Baile Perfumado, lançado ali em 1998, num momento também de retomada do cinema brasileiro, né? Como foi esse momento de estrear no cinema nessas circunstâncias? Cara, tem uma coisa que eu acho muito curiosa durante esse tempo inteiro, que é a forma que o Baile Perfumado foi recebido. Assim. Obviamente que durante a produção do baile você tinha uma ideia. Assim. Nada é pensado muito por acaso, sabe? Assim, obviamente, a história que a gente escolheu era muito clara. Era um gênero que era muito, muito caro ao cinema
ao cinema brasileiro, que era a ideia de cangaço, mas a ideia era pegar um gênero que fosse caro e ao mesmo tempo ele estivesse sendo revisitado. E ao mesmo tempo tivesse uma roupagem pop. Então era assim, você era brincado com essa visão tradicional, mas trazer uma corrupção, sabe, para essa. E que traz a música também, né? E que traz a música, e aí vem esse encontro, assim, as pessoas pensam geralmente que parece que música e cinema viviam juntos. Eram grupos bem diferentes, assim, sempre falo, cara, você pega Fred 04, ele era da turma punk, da Federal, sabe, das pessoas que não andavam com pessoas do cinema, por exemplo, você pegar a turma, que era a turma de Lírio, Valéria Ferro, Adelina, né, pessoal que tinha uma turma, sabe, de cinema, e era, assim, bem alegre, sabe, assim, gostava. Mas a galera da música não era colada com a galera do cinema? Essa galera do mangue, não. Era assim, os punks não gostavam muito, não. Mas você circulava nas não, eu duas circulava em qualquer vertentes. local, nunca fui muito de turma, não, assim, nunca gostei muito da ideia de turma, não, e adorar circular. Hilton, na sua história no cinema, você colaborou, enfim, com vários realizadores, mas você estabeleceu uma parceria muito forte, muito presente na história do cinema brasileiro com Cláudio Assis, desde o Texas Hotel, né, que é um curta que é uma espécie de um rascunho para o Amarelo Manga, e depois você roteirizou todos os filmes do Cláudio Assis até Piedade. Queria que você me falasse um pouco dessa parceria. Cara, o trabalho com o Cláudio, ele é muito, para mim ele é muito importante por uma questão de troca, assim. Eu acho que durante muito tempo as pessoas discutiam essa história, de quem é a autoria do filme. Eu fiz, cara, a autoria do filme são todas as pessoas que estão fazendo parte daquela elaboração. Eu não estou falando isso por diletantismo não, porque é um fato. Sabe assim, mas quem orquestra uma coisa é quem está diante dela, que está mandando ver, que está fazendo, são ambições diferentes, vaidades diferentes. E Cláudio é um diretor que é muito incrível, assim. Cláudio, durante muito tempo, tem um monte de gente que morria de medo de Cláudio, assim, mas eu vou fazer, Cláudio, você é o melhor promotor de si mesmo, né? Você criou uma imagem para você mesmo e as pessoas, sabe, ficam às vezes meio espantadas. Depois que fica amigo, não, já entende como funciona, né? E assim, quando a gente se conheceu, tinha muito isso, assim, Cláudio, ele é muito ansioso nas coisas. Eu acho que quando ele me conheceu, assim, minha ansiedade vai para outro lugar, eu acho que a gente meio se completava, no sentido assim, do que a gente resolvia, queria falar, e Cláudio também sabia realizar aquilo de uma maneira que tinha um olhar muito específico. Né? E a capacidade também de Cláudio de atrair para perto do trabalho dele, pessoas muito importantes, porque assim, quem faz um primeiro longa-metragem como Amarelo Manga, que é um filme de baixíssimo orçamento, sabe, mas que é o primeiro filme pernambucano feito em scope, que o fotógrafo é Walter Carvalho, que os atores são Matheus Nastergalli, Dira Paz, Jones Melo, Chico Dias, sabe assim, tipo, falando fora o elenco já da gente que está trabalhando ali, sabe, você entender assim que para isso acontecer tinha alguém ali que estava seduzindo todo mundo. Mas a sedução principal é Cláudio, assim. Corta assim, vai ter as pontinhas dele. Não, meu filho, arranca tudo e pinta. Qual é a cor que a gente vai pintar esse cabelo, hein? Uma coisa meio amarelo. Uma coisa ferrugem, assim, barro, não é isso? Não. Uma coisa mais manga. Um amarelo manga. Tinha uma ideia que era na minha cabeça fazer essa trilogia, que ela passava por o Amarelo Manga, Baixio das Bestas e o Febre do Rato. Olá, o Festival do Eu Acanhado, a caravana dos milagres sem realização, a lógica do umbigo miúdo, a trepada sem prazer, o futebol sem bola, a porra da boca sem a porra da língua. Os dois outros filmes, que é o Big Jato e o Piedade, eles já estão fora desse conceito. A gente está vendo outras alternativas aí, né, minha gente? Isso é verdade. Bom, sinceramente, eu considero bem difícil uma alternativa melhor que essa. Eu pesquisei e vi que o valor que vocês estão querendo dar nesse terreno todo aqui é muito baixo, velho. E essa coisa do respeito. Então a ideia assim, eu trabalhei muito tempo com o Cláudio, né? Trabalho ainda, faço as coisas com o Cláudio quando é necessário, mas assim, a gente nunca teve briga besta, pequena, mas a gente nunca se desentendeu, que seria muito possível dentro de um trabalho longo, um trabalho complicado. Quem trabalha com cinema sabe que para ver desavenças é uma coisa muito fácil, é um barril de pólvora, assim, o resultado do barril de pólvora é ótimo, mas
o perigo da explosão está sempre ali, né, dentro de um set, porque né, tem uma coisa que é tensa, sabe, de trabalho, não que os sets precisam ser tensos, mas existe uma tensão financeira, uma tensão de cuidado, uma tensão de um monte de coisa. O matemático já tá ficando amarelo de novo. Pior é tu que é o seu merdinha. Cala a boca! Cala a boca já! Quer ser poeta? Tu quer ser frouxo? Cala a boca! Eu fico. É o quê? Vai rapidinho, por favor. Não me fale fiado. E você está envolvido nesse novo projeto do Cláudio Assis? Cláudio Assis acabou de fazer uma série, né, uma série que é para o Canal Brasil, que é o Xabadabadá, que é em cima de um livro de Chico Sá. Na verdade, é um livro que é relido, assim, Ana Carolina, né? Ana Carolina Francisco, que a gente trabalhou muito junto, a gente trabalhou nas duas versões, dois roteiros que a gente trabalhou. Eu trabalhei com o Cláudio, ela era roteirista, tanto o Big Jato como... do Big Jato quanto, e do do Piedade. Não, nesse projeto eu ia trabalhar, mas ficou um monte de questões ali, a Aninha assumiu a autoria sozinha, assim. E ela é uma pessoa que eu acho, assim, eu acho a Ana Carolina uma das pessoas mais incríveis de cinema, de entender cinema, de como ela trabalha e ela pensa, né? Aí eu estava muito mais ali de acompanhar e eles começaram a filmar muito próximo. Logo depois que a gente acabou de fazer o Lama dos Dias 2, assim, meio então, teve um 2 semanas, 3 semanas. Não, e a equipe é muito parecida, a formação da equipe, quem está fazendo as coisas ali, tudo é muito próximo, é muito, né, muito parecido. O que é bom também, as pessoas ficam, né, terminam criando um núcleo. Agora eu queria falar desse Hilton Lacerda, diretor, né? Você estreia com um curta-metragem Simeão Martiniano, aí depois você dirige um documentário sobre o Cartola com o Lírio, e aí finalmente você arrebenta com tatuagem, né? Como é que foi essa migração também para a direção, e especialmente com tatuagem, que é esse seu primeiro filme solo que você traz? É muito perceptível vários elementos aí de toda a sua trajetória também como autor, né? Desde lá os anos 90. Desde a dupla do duo ali, do Dolores e Morales. Tem uma coisa nas decisões que você toma, assim, que são coisas que você faz. Assim, eu, por exemplo, adoro o roteiro, adoro trabalhar em roteiro e adoro o set também. Assim. Nas produções com o Cláudio, por exemplo, assim, eu sempre estou em set não para tomar conta do roteiro, mas para ajudar também na compreensão de algumas coisas, que a gente tem que lembrar quando a gente escreve, existem umas intenções, se as pessoas não souberem exatamente quais as intenções, pode ser um desastre. E quando eu estou escrevendo, assim, eu sempre falo assim, eu escrevo para ser visto. Né? Eu tenho que ver o que eu estou escrevendo, porque é como se eu estivesse fazendo filme. Obviamente que roteiro não tem nada a ver com filme, é outra linguagem, outra coisa, mas quando eu escrevo para você ver o que está mais ou menos ali. Mas a ideia de ser diretor já era bastante antiga, assim, o desejo de fazer uma coisa que você tivesse uma autoralidade. E eu sempre brinco também que essa história, quando você escreve e alguém dirige para você, é bom que todos os problemas você bota a culpa no diretor, assim, o que tiver de bom você esqueceu, o que tiver de ruim é do diretor. Quando você está dirigindo, não, você já não tem essa opção. Eu já me achava maduro, assim, maduro bem velho, né, para fazer o tatuagem, assim, mas é uma coisa que eu já tinha muito claro na cabeça, na verdade, assim. Do que eu queria, obviamente, muito claro na cabeça, não quer dizer nada quando você encontra a sua equipe de arte, seus assistentes de direção. Apesar de tatuagem ter uma cara meio anárquica, ele é todo pensado. Por conta de quê? A gente precisa, no meu caso, que eu às vezes eu gosto do cinema que ele experimenta, mas ele tem uma função narrativa, que é um tipo de cinema que eu gosto de fazer, não necessariamente que eu gosto de ver, mas que eu gosto de fazer, e que quando você vê, assim, parece que todo mundo está muito à vontade, mas tudo foi muito preparado, porque a gente tem muito pouco dinheiro para fazer uma obra cujo valor de produção, sabe, é muito maior do que o orçamento do filme. E foi um filme meio festa, né? Acho que todo mundo que participou de tatuagem de equipe, todo mundo assim, acha incrível, porque foi meio um filme de formação de um monte de gente, e era um filme que a gente basicamente se divertia muito, assim, as lógicas de fazer. Depois de tatuagem veio Fim de Festa, agora vem então segunda temporada de Lama dos Dias, e de cinema, série, o que vem aí pela frente de novidades? Eu tenho um projeto que fui convidado para dirigir, não posso falar muito ainda até a gente fechar isso, mas é um projeto de um roteirista cearense, que ele está fazendo um projeto e a produtora é a Carnaval, e a gente está meio em negociação, mas ele me chamou para dirigir, que pode ser uma experiência muito engraçada também, assim, que eu nunca dirigi um roteiro que não fosse meu, né?
E estou com um projeto novo chamado Desnatureza, que também estou em processo de captação para começar a preparar, sabe, um novo longa. E com relação às séries, assim, obviamente um monte de ideia louco que o Canal Brasil queira uma Lama dos Dias, terceira temporada. Porque foi pensada dessa maneira. Que são 3 temporadas. E a gente tem que fazer parecer que a ideia veio deles, entendeu? Eles tiram até as calças. Olha, eu não quero calça de ninguém não, viu? Tá entendendo? Eu não quero calça de ninguém não. Eu quero trabalhar do meu jeito e receber por isso. Wilton, amei conversar com você. Agora, então, fica o convite para vocês assistirem a 2ª temporada de Lama dos Dias. Obrigada. Obrigado a vocês. Tu conhece o diretor do Argonautas? Conheço, uai. Ele tava do meu lado no dia que a gente se conheceu no Ninho de Cobras. Do teu lado? Sim. Ninho de cobras, ninho de cobras. Tava dormindo do meu lado, que tu falou que era meu marido. Teu marido? Sim. Um ninho de cobras? Farmácia, tá brincando, né? Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.